Segunda com Papo de Primeira. Sejam bem-vindos ao Segunda com Papo de Primeira, uma realização da Coordenação Estadual da Fundação João Mangabeira no Espírito Santo. Esse podcast é a seleção dos momentos mais importantes do nosso encontro itinerante. O tema de hoje, Fundo Soberano. Convidamos para este debate o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti. Aqui, todos os presentes podem interagir e participar. Ouça agora. Boa noite. Boa noite. Agradecer aí o Edmar pelo convite, agradecer o Gavinho aí por ter aberto as portas aí da DEB para essa conversa nossa e parabenizar. Não sei quem bolou o nome, Segunda com Papo de Primeira. Gostei, né? Dá um bom nome de um programa de televisão, né? Aqueles talk shows assim. Então, sobre o Fundo Soberano, é muito interessante a gente ter essa oportunidade de conversar aqui, porque eu acrescentaria um objetivo, Edmar, que além da gente aqui conhecer um pouco sobre as ideias, a gente está aberto a ouvir também sugestões e novas ideias, porque é muito novo e a gente ainda tem muita coisa para poder construir para o fundo. Então, estejam todos aqui à vontade para fazer sugestões, proposições, que a gente pode até colocar em prática no Fundo Soberano também. Antes de eu falar do fundo, é importante a gente entender de onde saiu esse dinheiro todo e como que tudo começou. Tudo começou no primeiro mandato do governador Renato Casagrande, que foi de 2011 a 2014, quando em 2013 foi proposto uma ação judicial contra a Petrobras por conta dos royalties que pagava o Estado. A gente fala de royalties, mas a ação não trata de royalties, ela trata de participação especial. O que acontece? Todo mundo sabe que quando produz petróleo, o Estado tem direito a um royalties, que é um valor referente ali, uma parcela dos lucros daquela extração do petróleo, que é para compensar os eventuais danos ambientais que ocorrem ali por conta daquela exploração. Só que quando o campo de petróleo ele é muito produtivo, ele produz um volume muito grande, eu não sei qual é o tamanho desse volume, além de pagar royalties, ele também paga participações especiais. E o que acontecia ali nos campos das baleias? Isso que chamam campo de baleias, que era um conjunto de campos de petróleo. Aí tem o campo de Jubarte, campo de Cachalote. São os únicos dois nomes de baleia que eu sei. Eu sei que não tem campo de baleia orca, não. Eu sei que são 9 campos, cada um tem um nome diferente de baleia. E o que acontece? É um monte de campo de petróleo, cada um do ladinho do outro, assim. E uma equipe nossa do governo, mais especificamente o Dr. Cláudio Madureira, Maratimba, Cachoeirense, Cláudio Madureira Cachoeirense, Maratimba de final de semana, como todo cachoeirense bem de vida. Maratimba era na praia. Marataízes. O Dr. Cláudio Madureira, junto com um auditor, ele é procurador do Estado, junto com o auditor da Secretaria de Fazenda, o Luiz Cláudio, eles tiveram a seguinte percepção: peraí, será que esse monte de campinho, cachalote, não sei o que lá, são vários campos separados, ou na verdade é um campão só que fizeram um monte de furo, né? E fizeram investigação e fizeram lá reclamação na ANP e o ajuizamento de que não eram vários campos com uma pequena exploração, com uma pequena produção, mas era um campão grande com uma produção muito grande. Que aí você pegar, se você considerar que aquilo tudo é um campo só, a participação especial não paga só royalties, paga a participação especial também. E esse negócio ficou rolando aí de 2013 até agora. E quando o governador Renato Casagrande retomou esse mandato, a Petrobras sinalizou a possibilidade do Estado fazer um acordo. No seguinte sentido, de
em 2016, a própria Petrobras já tinha algumas medições ali de que ela já poderia tecnicamente dizer que de fato era um campo sólido. Então, você faz um monte de furo, mas embaixo uma bacia só, né? Então, quando eles tiveram ali aquilo, eles passaram a concordar com o Estado a partir de 2016. Então, o acordo era: vamos continuar 20, 30 anos para receber esse valor retroativo de 2003 para trás e mais um para frente, e ainda depender das cabeças dos juízes do STF, ou vamos fazer um acordo agora considerando 2016, a partir de receber 2016. E a nossa decisão foi: olha, é melhor a gente receber isso agora e passar daqui para frente ter um acréscimo na nossa participação especial, do que a gente continuar brigando para receber 2, 3 anos para trás e isso talvez nunca vira a se consolidar. E assim foi feito o famoso acordo dos campos de baleia, onde a Petrobras concordou de pagar o retroativo, a participação, ou seja, como não eram vários campos pequenos, mas um único campo grande, ele tem uma produção suficiente para pagar participações especiais, e aí o Estado vai receber então as participações especiais de 2016 para cá. Estado? Não é só Estado, União e municípios, porque aquele campo ele faz fronteira com 3 municípios, 4, e uma pega uma beiradinha de nada. Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes e uma unhazinha lá da Piúna. Então é isso que, e a participação ela é 50% da União, 40% do Estado e 10% dos municípios. Então os municípios também receberam um valor interessante. Então esse acordo é resolvido. Somando toda a participação especial para trás, dá 3 bilhões de reais. 3 bilhões não quebrado. 1 bi 500 do Estado, 300 e poucos milhões dos municípios e mais 1 bi 800 da União. Então o Bolsonaro também recebeu essa parte. O Bolsonaro também recebeu um pouco desse. Não bota só a língua. 50%. Não, só corrigir a fala que o governo federal pegou. Não, mas institucionalmente é isso mesmo. Os vermelhos ajudando. Institucionalmente a gente tem uma certa responsabilidade. E aí com isso nós ainda conseguimos, a Petrobras queria pagar em 60 vezes, enfim, aí ficou para o Estado 1 bilhão e 500 milhões de reais referente à participação especial retroativa, e a partir desse ano, de acordo com o tanto que produzir e o preço do dólar e o preço do petróleo, entre 400 e 600 milhões de reais por ano a mais de participação especiais. Lembrando também, se terem ideia da dimensão disso, o governo do Estado recebe da Petrobras, a título de royalties de participação especial, cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então, em cima de uma receita de 2 bilhões e 500 milhões, a gente vai receber mais 500, 600 milhões. Isso é muito relevante. Ao ano, né? Ao ano. Todo ano, a participação especial acaba de 3 em 3 meses. E quando o governador ainda conseguiu uma negociação com a Petrobras, em vez dela pagar em 60 vezes esse retroativo, ela vai pagar em 42 vezes. A gente fez também uma tratativa muito grande com os municípios para eles também aceitarem fazer o acordo. Então eu pessoalmente negociei com os prefeitos e conseguimos fazê-los também não atrapalhar, porque ele podia lá, não, peraí, eu também tenho direito a receber, eu quero receber tudo, né? Então a gente conseguiu construir e com muita diplomacia, com muito trabalho, foram alguns meses, a gente conseguiu construir esse acordo. Ficou da seguinte forma: para o Estado foram, referente ao retroativo, esses 1,5 bi retroativos, 800 milhões de reais à vista e mais 42 vezes de 19 milhões de reais a ser pago todo mês. E o governador, desde o início do ano, ele manifestou, na verdade, ele já iniciou esse processo no final do governo passado dele, de governador Renato Casagrande, de criar um fundo soberano. Um fundo que permita que nós guardamos as receitas do presente para gerar riqueza para o futuro.
E a gente construiu, no final das contas, a gente acabou construindo dois fundos. O fundo de infraestrutura e o fundo da seguinte forma. Esse recurso ele é muito importante para poder gerar riqueza futura, e nós temos que preocupar também muito com as futuras gerações, porque o petróleo uma hora acaba, né? Quanto antes acabar, melhor ainda, que você vai usando energias mais ecologicamente sustentáveis e saudáveis, né? Então, se eu estou ganhando dinheiro hoje com petróleo, eu tenho que entender que esse dinheiro vai acabar. O Estado depende muito dessa receita. Só que a gente não pode também pensar só no futuro. Nós temos demandas hoje, né? Nós temos pessoas sofrendo hoje que precisam do Estado hoje. Não dá para dizer assim, vamos sofrer todo mundo agora para daqui 100 anos ninguém... O pessoal sofrer também, mas sofrer um pouco menos. Então, o que ficou decidido? Esse 1,5 bilhão referente ao valor retroativo, nós vamos usá-lo 100% de investimento em infraestrutura. Porque isso vai gerar também emprego agora, isso gera riqueza agora, isso traz empresas, isso traz desenvolvimento, e que gera principalmente emprego e renda que vai beneficiar toda a sociedade. Então ficou o valor retroativo 1,5 bilhão para o fundo de infraestrutura e o valor que vai crescer, esses 500, 600 milhões de reais, para formar o fundo soberano. Como não tinha como dizer só o valor que vai crescer, ficou definido que daqui para frente 40% da receita de royalties e mais 15% da receita de participações especiais, que hoje dá isso de 400 a 600 milhões, vai ser o depósito por ano, vai ser o depósito do Fundo Soberano. E aí vem a outra pergunta. E aí, hoje, no Fundo de Infraestrutura, nós estamos trabalhando junto com as diversas secretarias que fazem obras, projetos, para poder definir as aplicações desse recurso. Vai fazer estrada aqui, não sei o que, não sei onde, fazer ponto, não sei onde, não sei ainda. Se a Secretaria de Governo, junto com a CETOP, está definindo, definindo tudo que vai executar esse recurso. E o Fundo Soberano, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Nós temos que gerar riqueza para as gerações futuras. Como que nós vamos gerar essa riqueza? E tá bom, não adianta nada também, porque imagina você tem uma poupança que você vai depositando e não vai sacar nunca esse dinheiro. Você tem que depositar para uma hora você pegar pelo menos o juro, né? E exatamente isso que a gente construiu. Pegamos exemplos de alguns países que têm seus fundos soberanos, como Noruega, Singapura e... tem um outro aqui também. Enfim, pegamos alguns exemplos de alguns países, inclusive o cônsul da Noruega veio aqui em Vitória apresentar para a gente o projeto do Fundo da Noruega, que é o maior do mundo. Eles têm $1 trilhão guardado. Dinheiro, né? $1 trilhão guardado lá, e que esse dinheiro, só os juros desse dinheiro, ele já tem uma receita aí que é eterna, se não gastar, né? Se não tiver um político brasileiro. Olha aí, corta. Esse aí você corta também. Foi só pra... Haja tesoura. Haja corte. Era melhor ter falado palavrão. Temos excelentes políticos brasileiros, principalmente no PSD. E aí a gente pegou o funcionamento de alguns fundos soberanos desses e construímos a legislação de nós. Bom, esse dinheiro do Fundo Soberano ele vai arrecadar aí de 400 a 600 milhões de reais por ano, de acordo com o quanto que a Petrobras produzir, do preço do petróleo e do valor do dólar, né? Que são os três fatores que definem a arrecadação.
Mas antes de falar disso daí, é importante lembrar de outra coisa. Esse acordo com a Petrobras, ele também definiu um negócio muito interessante. Foi colocado no acordo que, além de pagar o retroativo e pagar mais, iria se estender o contrato de concessão da Petrobras naqueles campos por mais 29 anos. Isso é muito interessante, porque esses contratos eles são firmados na legislação antiga, que não tem aquele negócio de distribuir royalties com os estados não produtores, então ele tem mais receita para o estado. E quando você pegou um campo que já estava, digamos, maduro, no nível de decréscimo da produção, e você prorroga por mais 29 anos, a Petrobras ela se dispôs a fazer investimentos. E a Petrobras vai investir ali cerca de 30 bilhões de reais em plataforma, enfim, vai furar mais e tirar mais petróleo, mais gás naqueles campos. Então, esse acordo também permitiu um investimento gigantesco da Petrobras no estado para poder continuar retirando petróleo naquela região. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, como que a gente definiu o Fundo Soberano? A gente pensou o seguinte, bom, seria muito interessante a gente usar esse dinheiro para poder desenvolver o estado. E também tem que guardar esse dinheiro. Só que a gente tem que desenvolver de uma forma que a gente não gaste esse dinheiro. Então, o que nós estamos construindo agora, como tinha uma data lá para assinar o acordo, que foi final de abril, não dava tempo da gente saber de tudo, definir tudo e bolar tudo tintim por tintim como é que ia fazer. Então a gente deixou alguns pontos na lei um pouco abertos para ser melhor detalhado por decreto. E isso me traz até uma tristeza da forma como a imprensa e alguns parlamentares trataram essa questão do Fundo Soberano, porque foi uma iniciativa tão louvável, talvez, apesar de ter sido no começo, talvez a mais importante desse mandato do governador Renato Casagrande, e que eu ouvi muito mais críticas do que elogio. Quase que o negócio era como uma pauta negativa, né? Não sei se vocês repararam isso. Você reparou? Sim. Querendo tirar proveito, né? Pois é, foi um oportunismo assim, muito ruim, e a imprensa bateu no sentido de tá criando fundo, mas não tá deixando riscos de que vão usar mal o usado dinheiro. Então, você queria que não criasse nada e que pegasse o dinheiro e gastasse qualquer coisa, né? Então a gente ainda fez um negócio para proteger esse dinheiro e isso foi motivo de crítica porque não estava sendo protegido do jeito que deveria ser. Mas também não dizia como é que tinha que ser, não dizia que não tinha que ser do jeito que estava ali. Né? E a gente definiu da seguinte forma: 20% do dinheiro do fundo ele vai ficar no Banestes, o Banestes aplicar ele, colocar na poupança, CDB, comprar títulos da dívida, rendas, enfim, a gente chama de investimento com liquidez. Vai ficar o dinheiro aplicado. Os outros 80% vai ser administrado pelo Banes para aplicar em participações em empresas. Como é que é a ideia? Imagina o seguinte: você compra 10% de uma empresa que vale R$1 bilhão, você gastou 100 mil. Se você aplicar esses 100 mil nessa empresa, comprando esse pedaço dela, essa empresa vai pegar esses 100 mil, vai investir, vai crescer, e daqui a pouco essa empresa vai estar valendo R$5 milhões. Se você tinha 10%, os seus 10% agora valem 500 mil. Ou seja, quando você participa de uma empresa, essa empresa cresce, o seu dinheiro ele rende junto. Então você compra uma parte da empresa, essa empresa cresce. Depois você vende a sua parte da empresa, às vezes para o mesmo dono, às vezes para outros donos. É uma forma de fazer seu dinheiro render. Então a gente vai fazer o dinheiro do fundo render comprando participações em empresas. Mas com um detalhe muito importante: tem que ser empresa capixaba ou investimentos no Espírito Santo. E aí olha que bacana esse negócio. A gente vai colocar o dinheiro soberano para poder desenvolver o Estado e ainda vai fazer esse mesmo dinheiro render mais
eu acredito que esse dinheiro em participações em empresas vai render até mais do que o outro pedaço de Banesp que vai só aplicar no mercado. Vocês têm ideia de números? Hoje a taxa básica de juros de financiamento, a taxa CDI, que é o que os bancos pagam um ao outro, está em torno de 6 e pouco por cento ao ano. E esses fundos que compram participações em empresas, eles rendem a média de 25% ao ano. Ou seja, rende 4 vezes mais. Então a ideia é fazer esse dinheiro do fundo render muito, ao mesmo tempo onde que ele vai viabilizar investimentos no Estado. E que empresa é essa e que investimento é esse? É isso que a gente está escrevendo agora no regulamento do fundo. Se é ferrovia, se é química fina, se é automóvel. Primeira coisa, em que o fundo não vai investir? Em que o fundo não vai investir? Está criando um investimento interno, isso, exatamente, é o regulamento do fundo. O que o fundo não vai investir? Eu, por exemplo, tenho a ideia de que seria ideal o fundo não investir em empresas relacionadas à cadeia do petróleo. Porque eu não posso pegar um petróleo, um recurso do petróleo, que eu sei que é conta de finito, e colocar esse dinheiro em empresas de petróleo. Então, talvez petróleo não, mas isso ainda... Não, talvez nesses primeiros 10 anos pode, porque o petróleo ainda vai continuar crescendo muito, então vai render, enfim. É uma decisão. Algumas outras que não são muito bem aceitas na sociedade, como fumo, bebida alcoólica, alguns outros tipos de negócios. Então, enfim, tem uma questão, talvez até um pouco, às vezes, ideológica e com fundamento por conta dessa questão do petróleo. Ideologia do tipo, que tipo de negócio o Estado quer e não quer desenvolver? E tem algumas questões mais técnicas também, por exemplo, a empresa tem que ter um determinado nível de governança, ela tem que ter determinados critérios lá segundo a Comissão de Valores Imobiliários, tem que ser uma SA, enfim, tem desenvolvimento tecnológico. Tem alguns critérios técnicos e vai ter o critério também, não, olha, o governo hoje ele quer desenvolver a seguinte cadeia. Queremos desenvolver, por exemplo, podemos pegar um pedaço de dinheiro, vamos investir em startups, aquelas empresas pequenas de alta tecnologia que crescem muito rápido, vamos colocar uma parte em startup, vamos colocar uma parte em empresas de software, vamos colocar uma parte em empresas de metal mecânica, ou vamos colocar robótica, ou isso vai ficar para uma decisão do comitê. Vamos colocar em grandes projetos. O Porto Central, vamos colocar lá um dinheiro desse no Porto Central, ou aquele outro porto que vai fazer, o Central City, porque, por exemplo, se o Fundo Soberano entrar forte nisso, ele vai ajudar a viabilizar esses investimentos. Bom, isso são todas coisas que estão sendo avaliadas nesse momento que a gente está elaborando o regulamento. É uma equipe técnica com o procurador do Estado, auditor fiscal, consultores investidores, equipe técnica de servidores que estão hoje respondendo essas perguntas sobre se vocês quiserem responder também sugestões, eu estou dizendo, estamos abertos a sugestões aqui, sobre como que vai ser essa definição essa parte de private equity, ou seja, de participação em empresas privadas, e que foi isso que foi criticado, vai colocar o dinheiro só em empresas de amigos, ou vai usar mal usado, vai colocar o dinheiro e nunca mais vai ver. Foi isso que foi criticado, foi essa ponta, ou seja, tudo isso que eu estou aqui há um tempão falando com vocês, que gerou, você vê a grandiosidade disso. No final, esse negócio de fazer participação em empresas, que é fantástico, além do dinheiro render mais, e desenvolve o Estado, e gera emprego, etc., é o que virou um pouco de foi criticado. Samuel, Rogério, como você falou anteriormente, de fazer esse investimento somente em empresas capixabas. Se fizer esse recorte somente para empresas capixabas, não fica muito limitado, porque hoje nós fomos observar das grandes empresas capixabas. Hoje muitas dessas empresas são empresas familiares. Elas não são empresas SAs, não são empresas de capital aberto, isso em segmentos diversos. E onde como é que ficaria essa questão? Tá. Essa é uma excelente pergunta sua. Empresa capixaba significa que pode ser empresas de fora do estado que vão fazer investimentos aqui.
né? Por exemplo, nós temos aqui, lá em São Mateus, uma planta da Marco Polo, que produz ônibus, né? Nós temos uma planta da VEG em Linhares que produz motor appliance, motor de máquina de lavar, essas coisas. Motores elétricos. Não são necessários a VEG nem a Marco Polo são capixaba, não são investimentos dentro do Estado. Investimento desse porte, o Fundo Soberano poderia entrar em 10 milhões, aqui no investimento da Marco Polo é um investimento de 250 milhões de reais, fazer aquela fábrica ali. Então, o Fundo Soberano participando com 20 milhões de reais pode ser um incentivo para a empresa vir para cá e depois de 5 anos a empresa compra de volta esse 10% do fundo, a gente botou 20 milhões, depois de 5 anos pega 50 milhões. Né? Mas assim, as grandes empresas que justificam isso, não precisa estar listado na bolsa, precisa ser capital aberto não, precisa ser SA. Né? Porque isso é uma regra da CVM, um monte de encrenca lá da CVM. Mas assim, são empresas que o Estado ele pode entrar, comprar uma parte e sair. Depois sair dessa empresa. Alguns criticam exatamente isso, investir só em empresas capixabas, só em empresas de investimento no Espírito Santo, pode você não atrair grandes fundos para gerenciar isso, etc. Não tem necessidade de atrair grandes fundos para gerenciar isso. Né? A gente pode, de fato, construir fundos que chamam-se FIP, Fundo de Investimento e Participações Empresariais, FIP, cuja tese é a empresa capixaba. Né? E a nossa intenção é, de fato, desenvolver o Estado do Espírito Santo. Não faz sentido nenhum eu pegar o dinheiro do nosso Fundo Soberano, 30 milhões de reais, e participar de uma empresa que vai abrir lá em... Resort na Bahia. Um resort na Bahia. O posto fica lá. E aí vai desenvolver lá, vai até prejudicar o turismo aqui. Ah não, mas ele vai botar 30 milhões, depois de 5 anos, 30 milhões virou 60 milhões. Isso daí não é só render o dinheiro. Se fosse só para render o dinheiro, eu botava na bolsa ou aplicava em qualquer coisa. Isso que tem... Então a fala na realidade não seria empresas capixabas, seriam empresas que vão operacionalizar investimentos no Espírito Santo. No Espírito Santo, perfeito. Instalados em solo capixaba. Rogério, isso. Ele perguntou primeiro. Bom, na verdade, eu tinha 2 perguntas e uma sugestão. A primeira pergunta é: esse fundo, esse dinheiro que está vindo da Petrobras, nós sabemos que existem outras empresas explorando petróleo também. É só a Petrobras que fez esse acordo? Ou essas outras empresas também, existe a Exxon, a Texaco, também tem algum dinheiro de participação que vai vir para esse fundo? E outra coisa, o senhor falou que deixou algumas brechas para colocar uma medida provisória nesse decreto que foi feito. Existe dentro desse decreto alguma ressalva, alguma coisa que preserve esse fundo soberano contra os futuros governantes de gastar ele com coisa que não interessa? Ou vai ser incluído alguma cláusula preservando isso, proibindo, não sei como seria feito, de usar isso para outra coisa? E a sugestão é a questão do investimento, que o senhor falou em coisas novas. Não seria interessante investir em empresas de petróleo? Não seria interessante investir em empresas de energias renováveis? O norte do Espírito Santo, por exemplo, quando a gente vê muito aí, tem grandes empresas no Brasil já produzindo aquelas hélices de energia eólica, né? Uma empresa, por exemplo, que produzir essas hélices aqui no estado, ou até mesmo implantar os campos de produção de energia eólica no norte do estado, que é muito plano e muito grande. Primeiro, o campo das baleias era um campo cuja concessão era só da Petrobras. Por isso que, quanto a questão do acordo, ele só envolveu a Petrobras porque era o único explorador ali do campo. Todas as outras empresas que exploram o petróleo do Espírito Santo, elas pagam royalties ou participações especiais. Né? Lembrando que aí, assim, o fundo ele vai constituir
o percentual do royalties de todas as empresas. Tá? Não é só o da Petrobras, Não, é tudo. Na verdade é o seguinte, o acordo ele previu um aumento de cerca de 400 a 600 milhões por ano da PL. Só que a forma que a gente construiu a receita do fundo não foi assim, é esse valor a mais que a gente está recebendo. Senão todo mês a gente teria que ver quanto que viu, quanto que viria se não fosse. Então não fica muito transparente. A gente colocou uma conta mais simples. Quanto é que dá os 40 milhões? Os 400 milhões, 500 milhões? Se pegar 40%, o que é mais garantido? Vim royalties ou vim PE? Royalties é mais garantido, PE oscila muito. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 40% de royalties, 15% da PE. Vai dar os mesmos 500, 600 milhões que é o que vai aumentar, só que você tem uma receita muito mais transparente, muito mais fácil de calcular, muito sem risco de você errar. Então a gente colocou o percentual que vai dar esse acréscimo. Primeiro é o seguinte, a segurança sobre os futuros governos, eles estão no voto, estão na educação e no crescimento da consciência das pessoas sobre a importância de escolher bem os seus governantes. Por melhor que nós escrevamos as leis, os futuros governantes podem mandar leis que alterem essas leis que a gente criou. Mas a segurança que a gente colocou é o seguinte, esse dinheiro do fundo, pelos primeiros 10 anos, ele não será usado. Nem investimentos em empresas? Não, investimentos em empresas sim, mas a parte que é só dinheiro, liquidez, está só aplicado. Como é que a gente vai fazer para pagar as contas, para não deixar o povo sofrer no hospital, para não faltar salário em dia? Cá entre nós, mais importante do que o salário em dia é você ter remédio, é você poder pagar cirurgia, é você ter a escola funcionando, ter merenda na escola. A função do Estado é muito, a gente pensa assim, muito mais ali na prestação do serviço para o cidadão. Quando ele tem essa possibilidade de cobrir futuras contingências fiscais. Então, mas só depois de 10 anos. Nos primeiros 10 anos, somente aqueles 20% que vai para a NEF, nos primeiros 10 anos, ele vai só juntando. Né? E a parte, naturalmente, você investe em empresa, uma vez que você investe, depois você sai desse investimento, você sai com mais do que você entrou, também compõe o fundo também. Dinheiro, você compra um pedaço da empresa e você vende esse pedaço dessa empresa por mais do que você comprou. Então, isso daí só pode ser usado depois de 10 anos. E a sua sugestão é perfeita, e exatamente essa é a principal tese do fundo. Uma das prioridades vai ser exatamente investir em energias renováveis. Seja ela eólica, solar... Solar e eólica, para mim, energia das marés, etc. Exatamente isso. Vamos pegar da energia mais poluída, mais suja de todas, digamos assim, que é do petróleo, para poder pegar a riqueza dessa e desenvolver a outra para de fato renovável. Exatamente, substituir o petróleo. E a pergunta é a seguinte, Rogério. Hoje o Espírito Santo está a ser uma cadeia muito importante de logística no Brasil. Então, tem 2 portos, um no sul e outro no norte, que todos têm intenção de ter malha ferroviária mais à frente e tal. Como canalizar o fundo para poder dar essa logística? Porque o Espírito Santo, como Renato mesmo, tem que passar a ser essa conexão do Brasil. Então, o Brasil tem que passar pelo Espírito Santo. Então, assim, como fazer para canalizar o fundo desses investimentos? Olha, ferrovia acabou. Você fazer uma ferrovia, por exemplo, essa ferrovia, o trecho capixaba da EF-118, que é a ferrovia que ela em tese ligaria a estrada de ferro Vitória Minas ao outro ramal lá no Rio de Janeiro, mas só esse trecho capixaba dela, que é entre o Cariacica e o Presidente Kennedy, Cariacica na Serra, o trocamento lá na Serra, o Presidente Kennedy, 100 e poucos quilômetros, construir aquilo ali custa algo em torno de 3 bilhões de reais. O fundo ele vai crescer a média de 400, 500 milhões por ano. Ou seja, para o fundo bancário, isso seriam 6 anos de toda a arrecadação do fundo. Está totalmente fora de cogitação. Mas investir em empresas. Isso. Mas nós estamos trabalhando junto com a União, a solução já está quase resolvida, praticamente resolvida, para a Vale construir o primeiro pedaço até a Anchieta e ainda fazer o projeto executivo da segunda perna até de Anchieta até Presidente Kennedy. Isso já está, eu tenho lutado por isso desde
Lembra mais? Na minha época, desde quando eu estava em Cachoeira. Mas, assim, outras empresas acessórias que foram trabalhar nesse ramo logístico e que vão desenvolver o Estado, de fato, são teses interessantes para o fundo participar. É muito interessante, sim. Então, não tinha levantado, não? Sim. Eu queria dar mais uma sugestão. Esse dinheiro do fundo soberano ele pode ser usado para quitar a dívida do Estado com a União? Não. Por parte dela? Não. A dívida com a União está reparcelada, a gente paga pouquinho assim. Pouquinho? Pra mim a gente paga hoje 7 milhões por mês. E você pegar um dinheiro tão importante de petróleo, né? Que a gente pode desenvolver, criar, trazer empregos, tudo e pagar dívida, não é melhor. Não é comercialmente viável. Não gera riqueza. Não gera. Não, assim, a questão de não gerar riqueza eu até discordo um pouco. Eu sou perito na economia, mas assim, eu não sei se um gasto que você tem fixo você não terá mais. Para mim já o juros gerou, deixou positivo. Concordo com você. Porque à medida que eu pago a dívida, esses 3 milhões que eu vou deixar de gastar, eu posso pegar ele e usar esses 3 milhões para fazer o investimento. Né? Mas, por outro lado, a dívida nossa com a União, ela tem um juros de 3,08% ao ano. Então, é um juro baixíssimo. O dinheiro do Estado no banco rende, na pior das hipóteses, 6%. Então, já é um juros muito baixo, num prazo bem elástico, em real, não é nem uma dívida em dólar. Então, é uma dívida excelente. E não vale a pena quitar. É melhor deixar ela quietinha lá e pagar uma dívida, porque o dinheiro na mão hoje vale muito mais do que a dívida, do que o preço dessa dívida. Né? É importante a gente saber que se endividar não é tão ruim, não. Nós quando faz uma dívida, está pagando, tudo é horrível. Mas você se endividar para investir, às vezes o dinheiro que você vai ganhar com esse investimento paga essa dívida. É a diferença de você pegar um empréstimo para gastar o dinheiro ou pegar um empréstimo para comprar uma casa. Né? Você compra uma casa, daqui a pouco a prestação já é mais barata do que um aluguel que você pagaria. Quando você terminar aquela casa já vale muito mais, então vale a pena. Mais seguro? Agora, você pegar a dívida para bancar cartão de crédito especial, aí comprar um carro, aí não vale a pena. Não, aí já é mais complexo. Mas assim, e grandes empresas se endividam. Empresas às vezes têm dinheiro na conta, tem dinheiro em caixa, mas às vezes para fazer investimento é melhor se endividar. Então, faz parte do sistema, né? Tomar empréstimo. O dinheiro. O que importa é o índice da liquidez corrente dela. Tomar um empréstimo, muitas vezes, principalmente se você considerar você pegar um dinheiro de outro país, com taxa de juros baixa, tem país que o juro é negativo, né? Como o Japão, por exemplo. Então você se endividar, às vezes, é uma decisão melhor do que usar o seu próprio dinheiro. Não é? Finalmente. Eu sou Valdeci, sou de São Domingos do Norte e estou ocupando um dos cargos de assessoria na vice-governadoria. Partindo do princípio de que o petróleo é finito né? E que esse dinheiro é para gerar riquezas e tem vários tipos de riqueza, e como eu venho do interior, já tem uma beirada lá, né? Eu acho que produzir água, em grande escala, a água já está lá, e a água não é finita, ela vai ser finita se a gente deixar, e eu acho que grande parte desse dinheiro também teria que ser aplicado em produzir água, né, nas nascentes que já subiram, nas nascentes que ainda vão vir, que aquilo vai crescer, está provado, as grandes empresas. Plantar floresta. Porque aí você está trazendo, além da riqueza natural que está lá e que não é finita, você vai manter o homem no campo e com certeza, com poucas coisas que já foram feitas, você está vendo o homem migrar daqui para o campo outra vez. Porque eu tenho certeza que tem muitos aqui que estão aqui que doido para ir para lá. Doido para ir para lá e que as origens deles foram lá. Então eu vejo que como é também
para a gente viver agora e ter um fundo para o futuro e ser sustentável, é nessa área que você falou também da energia, né? Renovável, que vai para lá. E no primeiro governo do Renato, acho que foi um dos que mais interiorizou, depois do Camargo, interiorizou o desenvolvimento. Nada melhor do que esse fundo, que nessa mesma linha. Concordo com você, Maurício. É uma sugestão muito interessante a gente usar o recurso do Fundo Soberano. Estou tendo uma dificuldade de visualizar o seguinte: quando a gente pensa no fundo, ele tem uma visão de lucro, de você comprar um negócio e vender depois. Nessa questão de plantio de nascente, etc., eu não consigo ver o dinheiro voltando. Mas dinheiro voltando assim, é diferente. Eu compro uma imediato. Não, eu compro um pedaço de uma empresa, essa empresa cai, depois eu vendo esse pedaço dessa empresa. No caso das nascentes, eu não estou conseguindo visualizar essa perna de você aplicar o recurso num determinado... Comercializar isso. Mas fato, contabilmente não poderia lançar como sendo um bem intangível? E depende de quanto tempo também quer o retorno, né? Não, mas o que é interessante é o seguinte, mas nós não temos esse não é o único dinheiro do governo. Sim. Nós temos todo o recurso do orçamento, nós temos o ICMS, temos o Fundado, tem uma série de outros recursos que devem ser aplicados nisso. O próprio fundo de investimento, que não é o soberano? O fundo de infraestrutura. Ou pode ser também uma condicionante, olha, a empresa para receber, a empresa que recebeu o recurso do fundo tem que ter investir em contrapartida. Uma das contrapartidas do investimento. Sim, até porque eu tenho certeza que lá na região, na minha região de São Mateus, tem empresas que vão se encaixar nisso aí e que quando souber vão procurar. Então, se isso estiver amarrado, aquilo que ela nunca fez vai começar a fazer lá. Pode ser. O próximo é o Caio. Meu nome é Caio, parabéns pelo trabalho, realmente eu acho que é muito importante. Eu tenho umas perguntas em relação ao relacionamento do governo com essas empresas. O primeiro, acho que uma atividade-chave dos 80% que vocês vão investir nas empresas seria a valoração dessas empresas. Quem quer fazer essa valoração? A Bandes, alguma auditoria externa para fazer esse valuation? Como é que seria feito? Eu acho que esse tipo de relação pode atrair ou não as empresas a fazer parte desse fundo, né? Quem faz esse tipo de atividade? E a segunda que eu fiquei com alguma dúvida o Estado ele vai se relacionar com essas empresas estabelecendo alguns critérios de produtividade, se sim, quais? O Estado pensa em fazer parte do Conselho Administrativo ou colocar pessoas em atividade-chave dentro dessas organizações, enfim. Mas essas são as perguntas que a gente está tentando responder na regulamentação do fundo. E essas perguntas suas são uma das perguntas que exatamente motivaram as críticas ao projeto. Né? A gente pretende responder elas com a regulamentação. Mas, basicamente, o que a gente pretende é construir mecanismos que sejam mais íntegros possível, que tenham melhor transparência e que atendam os principais mecanismos de compliance. A CVM, ela já, por conta dos FIIs, que são os investimentos nessas empresas, ela já tem um conjunto de regulamentação. A ideia nossa é não inventar moda, é utilizar aquilo que o mercado já utiliza como principais regulamentações nesse tipo de relacionamento. Que existe relacionamento de governo com empresa, existe relacionamento de investidores com empresas, de fundos de outro país que compram participações de empresa aqui. A ideia nossa é usar esses mecanismos que já estão há décadas sendo desenvolvidos e usar os mesmos critérios. O Fundo Soberano ele não vai ser menos rigoroso do que o investimento privado em empresa. É daí para mais. Quanto a pessoas do governo participarem dos conselhos, eu acredito que não. A ideia nossa é talvez contratar um agente externo, FIP, que vai montar um FIP com a tese de empresa capixaba que obedeça. Como que eu posso explicar? Imagina assim
um americano lá cheio de dinheiro quer investir no Brasil. O que ele faz? Ele contrata uma empresa de assessoria, um FIP, um fundo de investimentos, ele recebe esse dinheiro e aplica, faz essa gestão. A ideia nossa é fazer algo parecido, só que em vez de ser um americano cheio de dinheiro, ou um árabe, ou um chinês, vai ser nosso fundo soberano. Então, contratar assessoria de profissionais especializados no mercado que saibam fazer essa avaliação, definir esses modelos de governança, ter esse apoio, somente nesse início, ter esse apoio profissional. E o Band já tem uma equipe lá de servidores, lá também com essa expertise. É mais ou menos por aí. Tá? Mas ainda o conselho gestor do fundo que vai definir as principais diretrizes, aprovar os investimentos, as saídas, etc. O Davi. Olá, secretário, meu nome é David. É o seguinte, você falou que é quase R$1.000 bilhão, pelo menos no mínimo, né? Quase R$1.000 bilhão por ano de investimento desse fundo. Desses 80% que vocês estão pretendendo utilizar em empresas, e o senhor até falou de startups, não seria uma ideia mais interessante e mais soberana, assim, desculpa o trocadilho, se a gente usasse esse dinheiro para a estruturação de um parque tecnológico, para fomentar a produção imaterial dentro do Estado, já que a produção da economia do Estado é praticamente agrícola, né, depende tanto do foco. O Espírito Santo não tem um parque tecnológico, as universidades locadas no Espírito Santo têm uma produção acadêmica tecnológica muito defasada, entendeu? E quando o senhor fala para mim que vai investir um dinheiro através do banco em startups, ok, eu acho bacana, mas talvez se houvesse um investimento num parque tecnológico, a gente teria uma estrutura que acolheria, faria a incubação dessas startups e traria outras empresas, fomentaria o mercado imobiliário, seja da região escolhida do Estado, seria estruturado e, caso esse plano desse certo, a médio e longo prazo, ainda poderia servir de base para a criação de fato de uma universidade estadual no Espírito Santo. Eu vejo a região, eu estudo não, como está sucateada, eu sei que ela não é responsabilidade do Espírito Santo, né, não é responsabilidade do governo federal. Mas talvez se tivesse um parque tecnológico ali do lado, na região de Goiabeiras, que é o plano que havia dentro do PDU, mas que foi por água abaixo, se ele existisse, talvez o quanto que isso colaboraria para o desenvolvimento tecnológico da Universidade Federal e da UFES, incluindo dessas próprias startups dentro dessas incubadoras que já existem, como a Tec Vitória e tudo mais. Aí eu fico um pouco preocupado, porque é um dinheiro que o senhor fala que vai ser investido em empresas e essas empresas tendem a crescer, elas vão ser vendidas e vão dar retorno, mas as empresas também morrem antes mesmo de nascer. Muitas delas, talvez a maioria delas nem chegam a vingar algo. Então talvez eu acho que seria um investimento muito mais seguro e muito mais, quando eu falo soberano que é estadista, né? De criar um espaço, criar uma estrutura para chamar essas empresas, chamar essa tecnologia, nem que seja de forma subsidiária, né? Subsidiar a vinda dessas empresas para cá, para a criação de tecnologia capixaba. É muito importante a gente investir em tecnologia e essa é uma das estratégias nossas para o futuro do Espírito Santo. Porque hoje nós temos uma economia dependente muito de produtos primários, nós temos a produção rural importante e nós temos os incentivos fiscais que tem data para acabar. Uma data próxima, inclusive, o nosso principal incentivo para o setor atacadista, o Compete, ele se encerra em 2022. E ele tem uma relevância muito grande para o Estado, tanto para a arrecadação quanto para a geração de emprego aqui no Estado. E aí a gente pensa, o que vai ser depois de 2022? Como que o Espírito Santo consegue crescer, gerar mais riqueza, gerar emprego, tendo um mercado, gerar arrecadação, tendo um mercado consumidor tão pequeno? Nós temos uma população de 14 milhões de habitantes, de 4 milhões de habitantes, com 20 milhões à esquerda, 15 milhões na Bahia, 45 milhões em São Paulo e 24 milhões no Rio de Janeiro. Minas é 34. 34? Minas é 34. Enfim, olha só, a gente é um pouquinho de gente em volta de um montão de gente.
Então qualquer empresa ela precisa se instalar onde tem mercado consumidor para ela, que ela vai reduzir custo logístico. Por isso que os incentivos fiscais são fundamentais para as empresas virem para o Espírito Santo. Com o iminente fim desses incentivos, a gente fica muito preocupado de como o Espírito Santo crescer. E uma das nossas principais apostas é fomentar o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Por isso que o governo fala tanto de desenvolver inovação, desenvolver tecnologia, de atrair isso para cá. E, de fato, o Fundo Soberano ele vai ter, não sozinho, esse papel de apoiar as empresas de tecnologia. Pode ser via a participação na aceleradora, ou no polo de tecnologia, ou diretamente nas empresas. Você apoiar uma startup não adianta você apoiar só com dinheiro. Você tem que colocar o dinheiro e tem que apoiar na gestão. Às vezes eu acho que os investidores nas startups eles ajudam muito mais com o apoio na gestão, de ensinando o marketing, gestão, controle, mercado, jurídico, contabilidade. Às vezes a galera consegue desenvolver um aplicativo que é muito bom, mas não sabe vender aquele negócio, né? Ou não sabe fazer riqueza com aquilo. E você aplicar a startup só para dar dinheiro não resolve. E isso tudo a gente está consciente e estamos desenhando o jeito de fazer. Bota a mão da 10. Oi? Tem gente na frente. Luiz. Com o secretário tem que ficar até as 9. Tem visita lá em casa e a janta deve estar fria. Eu vou tentar ser um pouco rápido. Na minha faculdade a gente tem um ambiente de análise das ações do Estado, né? Faculdade que é que faz? Eu faço administração de organizações públicas e privadas. E lá a gente analisou, a gente estava estudando um pouco da Lei Candir, a gente teve um problema, aquele programa Cavalli, que o senador ficou muito preocupado e tal, etc. Aí o senhor falar sobre ferrovias, etc. A minha pergunta é: o Fundo Soberano ele tem como principal intenção investir nas empresas que vão se instalar no Estado ou que já estão instaladas, como a principal proposta ter liquidez em cima dela e desenvolvimento econômico. Esse fundo ele vai ser um atrativo para investimentos para os Estados ou ele é só uma forma da gente, como é que eu posso dizer, a gente ter o desenvolvimento econômico que a gente já tem? Eu só queria saber como vai ser a ponte para investimentos que vão vir para o Estado. Eu acho que as duas coisas são válidas, né? A prioridade, naturalmente, é trazer novos empreendimentos para cá, tá? Ajudar a vinda de novos empreendimentos para o Estado, né? Mas nós temos excelentes empresas aqui também que às vezes, ter o fundo como sócio fazem elas acelerar e crescer também. Metal Mecânica, por exemplo? Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas empresas aqui. Hoje nós temos a Bianco Grace, que é um orgulho nosso, uma empresa muito grande. Eles já têm 6 linhas de produção e eles vão investir agora 150 milhões de reais para ter mais uma linha de produção para produzir porcelanato de 1,20 por 1,20. E eles vão investir com recurso próprio, mas vão gerar, hoje eles têm 1.000 empregos, vão gerar mais 500 empregos na nova linha de produção. Imagina que eles não tivessem os 100 e poucos milhões, ou não conseguissem, o fundo poderia ser sócio de um investimento desse, né? E depois saiu, ou seja, o fundo vai ajudar a crescer uma empresa aqui. Da mesma forma que está vindo para o Estado uma fábrica de qualquer coisa e o fundo pode participar dessa fábrica. Às vezes pode ser a diferença que ajude os diretores da empresa de decidir. Viu, vou para tal Estado, tem isso, porque a Espírito Santo tem vantagens e desvantagens. A gente tem a BR-101 que não resolve, né? Se não tivesse gravando, eu ia falar que tá uma merda, mas não posso falar. A gente tem a BR-101, que é o problema. 262, então, se eu falei isso da 101, imagina, até gastei os adjetivos para 262, né? Então a gente tem um problema de logística muito sério. A gente tem um custo, existe o custo do Espírito Santo. Então nós temos que ter mecanismos para balancear, para compensar algumas desvantagens. Beleza?
Mais alguém? Vigílio. Antes do Vigílio, Mário Negão, é a sua pergunta. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Sou finalista ali, né? Tem algumas perguntas também, que são sugestões. O Fundo Soberano, ele pretende estar englobando também os demais royalties que o Estado tem, assim, as demais extrações dos recursos naturais, como até mesmo, acho que tudo que é natural, assim, mineral, tem o royalties, né, no caso. O Fundo Soberano, ele pretende englobar a extração do granito, a extração da água mineral, essas outras indústrias que provavelmente contemplariam o Estado o pagamento de royalties também, eles seriam todos acoplados juntamente com esse Fundo Soberano do Petróleo, ou se tornariam fundos independentes, igual nós falamos do reflorestamento, aí, da água e tal. De repente o Fundo Soberano dos royalties do granito ele poderia ser revertido para a recuperação de nascentes, né? Já o da exploração da madeira, das florestas, para poder justamente o reflorestamento, o que o Estado pensa em relação a extração mineral, ela é diferente de pagamento dela, é meio de uma contribuição chamada CEFEM, Contribuição por Exploração de Bens Minerais. Não deve ser isso porque eu chutei agora, não é CEFEM não, né? Eu não sei o que é F. Enfim, ele gera, enquanto os royalties geram de petróleo geram 2 bilhões e meio, a CEFEM gera acho que 1 milhão, 2 milhões, muito pouco o Estado recebe dessa luz, muito pouco mesmo. É um recurso que é 65% vai para o município, 20% para a União e 15% para o Estado. Ele é muito mal fiscalizado pelo BNPM. Nós temos um trabalho de tentar melhorar a arrecadação dos recursos, ele é mal fiscalizado. Não foi pensado não na CEFEM para o uso dele no Fundo Soberano não. Mas assim, a lei que criou o fundo, ele previu essa fonte de receita e previu outras, assim, o Estado ele pode, à medida do tempo, ir criando outras fontes. A CEFEM é uma boa, apesar de hoje assim, ela não vai fazer não vai ser tão relevante, mas é algo para a gente estudar. Portanto, 80% dos municípios, 80% dos municípios tem uma grande importância na área indústria, que são pequenos negócios. A área indústria ocupa aí 30% da população economicamente ativa aqui do estado do Espírito Santo. Né? A micro e pequena empresa dá mais de 60% dos empregos. Tem que se tomar muito cuidado com essa questão de tecnologia e inovação, porque também ainda existem negócios que dependem de apoio e não são inovação. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, outro detalhe, a questão da venda no Espírito Santo é muito pequenininho, se vender para fora. Parou-se de falar de exportação para os pequenos negócios. Um tema que a gente precisa retomar aqui no estado. Você falou da questão das startups, então aí a ADERES colocou esse tema. Agora a nova redação, eu vou mudar ela para o ano que vem para pegar Renato. Nós vamos trabalhar com o empreendedorismo inovador, para a gente poder sair um pouco do academicismo e transformar esse negócio em mais negócios, né? Porque a SECT cuida muito do academicismo, a UFES, o IFES, o cara cria alguma coisa, mas e aí? O que ele faz com isso? Um plano de levantar isso no mercado, para poder comercializar, e para não deixar a ideia dele morrer, porque ele acaba desanimando, não consegue virar a nota fiscal e acaba desanimando, entendeu? Então esse é um tema que a gente vai estar trabalhando fortemente a partir do ano que vem. E aí minha pergunta para você é o seguinte, aí é um negócio, né? Dinheiro para empresa grande, dinheiro para criar, só dinheiro. Não dá para poder pegar uns dividendos desse aí, fazer um fundo garantidozinho para poder facilitar a vida do pequeno, através de um crédito especial. Assim, vamos lá, nos moldes que tinha o Fundap da vida, alguma coisa tipo assim, estou chutando aqui, pudesse fazer alguma coisa que pudesse dar algum tipo de garantia para a gente poder parar e pegar o nosso crédito a 2%, e passar a pegar 0,5%, 0,2%, 0,6%, 0,3%. Fazer um solidário. Mas o nosso crédito, entendeu?
Já teve isso na época do SINDAP, tinha isso. Tinha uma garantia que reduziu o valor. Quando esses dividendos aí não dá pra gente poder fazer um fundo garantidor, um troço qualquer que pudesse ajudar a micropequena empresa? E que gere emprego para ontem, né? E não para amanhã. Sim, porque a microempresa, um artesão com R$100, R$200 na mão, ele chega a dar outro emprego. Em 1992 eu peguei um dinheiro no Bandes para montar uma microempresa. Enquanto uma empresa grande precisa lá de não sei quantos milhões para poder tirar emprego. Um pequeno negócio, nós, um cara com R$500, uma maquininha, o artesão então com R$500 faz a festa, dá 2, 3 empregos. O materialista produz aquilo, vai vender, gera emprego, não vai dar trabalho, dá receita, dá renda, entendeu? Então é para você pensar, quem sabe se não dá pra gente poder tirar alguma coisa e botar um pedacinho lá. Eu sou entusiasta de pequena empresa, apesar de minha função acabar tendo muito mais relacionamento com as grandes empresas, porque de uma tacada só você faz uma arrecadação grande e tudo mais. Mas eu sou fã de carteirinha da pequena empresa, que é onde as pessoas trabalham, é onde gera emprego. E é onde empregos velhos como eu. Não só primeiro emprego, como também primeira empresa. Uma pessoa que começa do zero, se ele não for filho de rico, ele começa pequeno. Né? Então é o caminho da pequena empresa também, é o início e é o caminho da sobrevivência de muita gente. Né? Muita gente vira empreendedor por necessidade, né? Perdeu o emprego, está ferrado, o que sobrou do FGTS, se é que ainda tinha alguma coisa, é que ele usa para iniciar. A garagem vira. Garagem vira o ponto do negócio. Ele já vendeu o carro também, já está com espaço na garagem. Então, eu tinha pensado nisso, só que isso não foi para frente, eu esqueci. É muito importante a gente pensar nessa participação, achar um jeito de viabilizar o pequeno. Então você sabe que o nosso crédito é bem complicado, né? Muito obrigado. E eu dei também. Então precisamos da sua ajuda para criar o nosso crédito 2 aí, quem sabe? Não, apesar que eu fui um criticado na fala dele, eu percebi, mas eu concordo com ele, eu acho que isso é uma boa Vai para movimentar o porto. Leva o porto de Vitória não funciona. Rogério, nós vamos mandar você por escrito. Não, é porque eu quero o banco Ué, ô senhor Como nós estamos finalizando, eu lembrei de um detalhe aqui. Mas tem lista ali. Não, tem o Udmar e o Mário. O Udmar. Eu lembrei de um detalhe aqui, então eu gostaria de fazer uma pergunta bem direcionada. Existe um projeto de um porto e uma ferrovia de São Mateus até, se não me engano, Governador Valadares, Minas Gerais. Ou João Monlevade, se não me engano. Inclusive, essa semana eu vi nos jornais que a licença ambiental já foi aprovada, tudo. E parece que o porto já está sendo construído. Eu não lembro de onde é uma empresa de fora do país que está fazendo isso. E já existe algum contato com o fundo começou agora, mas de repente já poderia ser uma das primeiras empresas a investir uma parte disso aí, a viabilizar essa construção dessa ferrovia, porque parece que os trâmites já estão bem adiantados. A empresa já anunciou que já está com a licença ambiental, eu não sei se está faltando dinheiro ou o que para começar. E ela vai, inclusive, passar nessas regiões produtoras de granito, vai passar em Vale São Francisco. Acho que é a tomada, a empresa de granito lá pegou agora para administrar, mas isso é projeto futuro. A coisa não parece que é um porto, e a mesma empresa do porto. Não, a ideia é sair do porto em São Mateus e ir até Minas Gerais. Olha, eu não tenho conhecimento. Eu esqueci o nome da empresa, mas isso estava nos jornais essa semana. Uma licença não é o Porto Central, não. Não, é o Porto da Petrocídio em São Mateus. É o Porto da Petrocídio. O investimento necessário para um empreendimento
investimento. O licenciamento de um empreendimento desse tamanho, ele ainda demora alguns anos, infelizmente. Devia ser mais rápido, mas demora. Coisa de... Acho que o Poço Central acho que 4 ou 5 anos que saiu a licença. Você tem que analisar um monte de coisa ali. Ali tem muita área de negócio de tartaruga, de ambiental. Os ambientalistas estão... Então, eu acho que ainda está... Acho que ainda não está iniciado obra, nem nada não. Porque ainda está no estudo de viabilidade econômica. Mas, independente desse empreendimento de outro, a fase de definições das teses também, de código, então está muito cedo para ter qualquer tipo de conversa para aplicar nisso, naquilo. Não está aberto para isso, até porque todo esse tipo de negócio tem que ser feito da forma mais transparente possível. Possivelmente o comitê do fundo, a pessoa vai ter que agendar pela internet, divulgar. A gente está criando um portal da transparência do fundo. O portal da transparência tem um comitê, ele vai entrar nisso também. Isso, então assim, está muito cedo ainda para esse tipo de... Até porque o Fundo Soberano, ele é recente, então até hoje a gente fez o primeiro aporte só, de 11 milhões de reais, que foi a receita de royalties que entrou no mês passado, pelo 40%, deu 11 milhões de reais. Para inaugurar. A gente ainda tem. Fazer fundo está raso, então não tem muito para começar. Rogério, a minha pergunta é regional. Como a exploração é mais na região sul, né? Como é que fica esse crescimento relacionado a sul e norte, crescimento regional? E como usar o Fundo Soberano para combater, melhorar a qualidade de vida das comunidades tradicionais que vão ser afetadas? Entendeu? E uma outra pergunta, como é que é a metodologia do Conselho Gestor para gerir o Fundo Soberano, da formação? O que acontece? Do Rio Doce para cima, o estado ele está na área de nordestinizou da Sudene. Do Rio Doce para baixo não está na área de abrangência da Sudene. Isso gera uma desigualdade causada pelo governo federal muito grande. O sul do estado era muito mais desenvolvido que o norte, por conta da proximidade com o Rio de Janeiro e por conta de toda a pujança que sempre foi e sempre será a Cachoeira do Itapemirim. O bem Braga que diga. Os pios. Os pios é o cu do caçador. Mas aí, quando o norte do estado sempre sofreu muito. Quando o norte do estado entrou na área da Sudene, aí o negócio está desequilibrando para o outro lado. Agora o norte, todos os grandes empreendimentos que vêm para o estado, sempre na região norte. Porque o desconto que você tem no imposto federal é muito grande. Né? Então, você atravessa o rio, além de ter uma carne de sol maravilhosa ali na região norte do estado, além da carne de sol, você tem um desconto gigantesco no imposto federal. Então, para que você vai pagar mais caro no sul do estado, você pode pagar mais barato no norte do estado? E o governador Renato Casagrande tem essa preocupação de manter o estado equilibrado. Não só equilibrado nas finanças, mas equilibrado no desenvolvimento. Também equilibrado no desenvolvimento. E o que nós estamos tentando, principalmente naquilo que compete ao Estado, manter equilíbrio. Não é mandar nem tudo para o norte, nem tudo para o sul, mas dividir esse equilíbrio. E isso está em planejamento dentro do governo. Por exemplo, o incentivo fiscal do Compete, do Invest, ele permite dar de 70% a 90% de desconto no imposto para poder atrair indústrias para cá. Pode pensar assim, se ela for para o norte do estado, vai ter um desconto. Se ela for para outras regiões, por exemplo, regiões menos desenvolvidas, fora dos grandes centros, né? Porque senão a gente acaba desenvolvendo só São Mateus, Colatina e Linhares, principalmente, Cachoeira. E aí Apiacá, Bom Jesus do Norte,
Jaguaré está indo de carona, está indo bem, está indo de carona. Montanha, enfim, a gente tem tantas, são 78 cidades, não são 4, 5, né? Então, essa visão o governador sempre teve, de equilibrar e de promover o desenvolvimento do Estado todo. Quando o Conselho do Fundo, ele tem lá, não sei de cabeça não, ele está lá na lei. E as funções, tudo a gente vai definir melhor no decreto. A última. Acho que a última fecha. Depois faz a foto e fecha. Já tá frio e o micro-ondas lá em casa queimou, então eu vou ter que esquentar. Bota no forno a gás para incentivar o consumo do gás. Você aproveita o churrasquinho que tem ali na esquina. Não, eu tô com visita lá em casa, tem que jantar com eles. Então, secretário, nós vamos finalizar mesmo. Uma das questões interessantes que a gente começa a perceber é que o fundo, que ele é anunciado como um fundo de futuro, ele começa a ter umas ações, né? Isso começa a ser um forte atrativo. Você tem segurança, né? Você tem atrativo por ter segurança. Você tem dinheiro, eu vou para lá porque eu posso, né, estar num lugar com, pelo menos, segurança financeira ao meu lado. O outro questão é que nós estamos oportunizando aqui, ao lado do Rio de Janeiro, que começa a ter muito movimento de saída de empresas de pequeno e médio porte, pela situação exatamente inversa do Espírito Santo lá, né? Mas o que me interessa de fato falar, eu tenho falado isso para os movimentos sociais aqui que atuam com a gente no partido, em especial a juventude, com quem eu falei mais recente, é que como é que nós todos nos preparamos, os capixabas nos preparamos e as boas gerações se preparem para atuar nisso, né? Quer dizer, a possibilidade de que a gente possa, nessa onda que começa a ter, né, haja de fato a exploração, a exploração nesse sentido, assim, nós possamos explorar isso bem e não deixaremos que outros venham para fazer. Né? Assim, o campo da educação, que aliás será o próximo painel que nós vamos discutir no segundo papo de primeiro, ela com o companheiro da Secretaria de Educação, mas assim, que a gente realmente prepare as gerações capazes de absorverem bem, né, dessa produção de riqueza que estará acontecendo aqui, tanto para que a gente possa ser empreendedor, e aí, de fato, aqui a Agência de Desenvolvimento é uma das pontas disso, né? Vamos ver a Délis aparecer muito mais do que ela sempre fez aqui no governo e no Estado, mas também as outras tantas instâncias que nós temos aqui de produzir conhecimento. Né? Demais, assim, adorei que essa conversa aqui tivesse tantas importantes interrogações, né, e contribuições, e de que a gente possa precisar até de voltar a falar. Tô junto, adorei a nossa conversa aqui. O jeito de se preparar é com conhecimento. É estudar, empreender, mas principalmente assim, vocês estão ouvindo empresas para cá, eles precisam de profissionais qualificados. Então a gente tem, as novas gerações têm que estar qualificadas, né? Não adianta. E cada um tem que se esforçar e correr atrás. Nada vai cair do céu. Nem esse dinheiro do petróleo caiu do céu, não. Quando chegou, a Petrobras olhou assim, rapaz, acho que se eu olhar assim, um buraco só, não vou pagar mais que isso. A gente brigou 10 anos brigando. E tudo mais. É muito esforço, é preparação, é conhecimento técnico, conhecimento científico. E as empresas estarem atentas para as mudanças no mercado, estarem sempre se qualificando, os trabalhadores se qualificando, o setor público se qualificando cada vez mais. Então, na hora que o desenvolvimento vier e as coisas já estão vindo, a gente está preparado. Mas o Estado está fazendo o quê? Vai fazer o quê? O governador Casagrande falou para nós na entrega do certificado que estaria também fazendo investimento em tecnologia para preparar o jovem.
Entendeu? Já dessa sua fala para que o jovem possa estar inserido no mercado de trabalho. Porque se o governo não ajudar nesta parte, porque tem muitas famílias que não têm condições de poder estar ajudando esses jovens a se preparar para o mercado do futuro. Eu tenho certeza que o governador Renato Casagrande, através da sua equipe nessa área de ciência e tecnologia, de educação, ele está muito empenhado em garantir essas oportunidades. Eu tenho que qualificar esse nome. Bom, gente, agradeço